Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor e youtuber. E hoje, em mais um vídeo de leitura literária aqui do meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago para vocês fragmentos da obra Por que ler os clássicos? Livro de 1991, de autoria do escritor italiano Italo Calvino. Então, pessoal, sem mais, passemos a palavra a Italo Calvino para que ele nos explique por que ler os clássicos. Comecemos com algumas propostas de definição. Os clássicos são aqueles livros dos quais, em geral, se ouve dizer estou relendo e nunca estou lendo. Isso acontece pelo menos com aquelas pessoas que se consideram grandes leitores. Não vale para a juventude, idade em que o encontro com o mundo e com os clássicos como parte do mundo vale exatamente como o primeiro encontro. O prefixo reiterativo antes do verbo ler, re, pode ser uma pequena hipocrisia por parte daqueles que se envergonham de admitir não ter lido um livro famoso. Para tranquilizá-los, bastará observar que, por maiores que possam ser as leituras de formação de um indivíduo, resta sempre um número enorme de obras que ele não leu. Quem leu tudo de Heródoto e de Tucídides, levante a mão. E de Saint-Simon, e do Cardeal de Retz. E também os grandes ciclos romanescos do 800 são mais citados do que lidos. Na França, se começa a ler Balzac na escola, e pelo número de edições em circulação, se diriam que continuam a lê-lo mesmo depois. Mas na Itália, se fosse feita uma pesquisa, temo que Balzac apareceria nos últimos lugares. Os apaixonados por Charles Dickens na Itália constituem uma restrita elite de pessoas que, quando se encontram, logo começam a falar de episódios e personagens como se fossem de amigos comuns. Faz alguns anos, Michel Buteau, lecionando nos Estados Unidos, cansado de ouvir perguntas sobre Émile Zola, que jamais lera, decidiu ler todo o ciclo dos Rougon-Macquart. Descobriu que era totalmente diverso do que pensava. Uma fabulosa genealogia mitológica e cosmogônica, que descreveu num belíssimo ensaio. Isso confirma que ler pela primeira vez um grande livro na idade madura é um prazer extraordinário. Diferente, mas não se pode dizer maior ou menor, se comparado a uma leitura da juventude. A juventude comunica ao ato de ler, como a qualquer outra experiência, um sabor e uma importância particulares. Ao passo que na maturidade apreciam-se, deveriam ser apreciados, muitos detalhes, níveis e significados a mais. Podemos tentar então essa outra fórmula de definição. Dizem-se clássicos aqueles livros que constituem uma riqueza para quem os tenha lido e amado. Mas constituem uma riqueza não menor para quem se reserva a sorte de lê-los pela primeira vez nas melhores condições para apreciá-los. De fato, as leituras da juventude podem ser pouco profícuas pela impaciência, distração, inexperiência das instruções para o uso, inexperiência da vida. Podem ser, talvez ao mesmo tempo, formativas no sentido de que dão uma forma às experiências futuras, fornecendo modelos, recipientes, termos de comparação, esquemas de classificação, escalas de valores, paradigmas de beleza. Todas coisas que continuam a valer, mesmo que nos recordemos pouco ou nada do livro lido na juventude. Relendo o livro na idade madura, acontece reencontrar aquelas constantes que já fazem parte de nossos mecanismos interiores e cuja origem havíamos esquecido. Existe uma força particular da obra que consegue fazer-se esquecer enquanto tal, mas que deixa sua semente. A definição que dela podemos dar, então, será: os clássicos são livros que exercem uma influência particular quando se impõem como inesquecíveis e também quando se ocultam nas dobras da memória, mimetizando-se como inconsciente coletivo ou individual.
Por isso, deveria existir um tempo na vida adulta dedicado a revisitar as leituras mais importantes da juventude. Se os livros permaneceram os mesmos, mas também eles mudam à luz de uma perspectiva histórica diferente, nós com certeza mudamos, e o encontro é um acontecimento totalmente novo. Portanto, usar o verbo ler ou o verbo reler não tem muita importância. De fato, poderíamos dizer: toda releitura de um clássico é uma leitura de descoberta como a primeira. Toda a primeira leitura de um clássico é, na realidade, uma releitura. A definição aqui acima pode ser considerada corolário dessa aqui. Um clássico é um livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer. Ao passo que as definições abaixo remetem para uma formulação mais explicativa. Assim, os clássicos são aqueles livros que chegam até nós trazendo consigo as marcas das leituras que precederam a nossa e atrás de si os traços que deixaram na cultura ou nas culturas que atravessaram, ou mais simplesmente na linguagem ou nos costumes. Isso vale tanto para os clássicos antigos quanto para os modernos. Se leio a Odisseia, leio o texto de Homero, mas não posso esquecer tudo aquilo que as aventuras de Ulisses passaram a significar durante os séculos, e não posso deixar de perguntar-me se tais significados estavam implícitos no texto ou se são incrustações, deformações ou dilatações. Lendo Kafka, não posso deixar de comprovar ou de rechaçar a legitimidade do adjetivo kafkiano, que costumamos ouvir a cada 15 minutos, aplicado dentro e fora de contexto. Se leio Pais e Filhos de Turgenev ou Os Demônios de Dostoiévski, não posso deixar de pensar em como essas personagens continuaram a reencarnar-se até os nossos dias. A leitura de um clássico deve oferecer-nos alguma surpresa em relação à imagem que dele tínhamos. Por isso, nunca será demais recomendar a leitura direta dos textos originais, evitando o mais possível bibliografia crítica, comentários e interpretações. A escola e a universidade deveriam servir para fazer entender que nenhum livro que fala de outro livro diz mais sobre o livro em questão, mas fazem de tudo para que se acredite no contrário. Existe uma inversão de valores muito difundida, segundo a qual a introdução, o instrumental crítico, a bibliografia são usados como cortina de fumaça para esconder aquilo que o texto tem a dizer, e que só pode dizer se o deixarmos falar sem intermediários que pretendam saber mais do que ele. Podemos concluir que um clássico é uma obra que provoca incessantemente uma nuvem de discursos críticos sobre si, mas continuamente a repele para longe. O clássico não necessariamente nos ensina algo que não sabíamos. Às vezes descobrimos nele algo que sempre soubéramos ou acreditávamos saber, mas desconhecíamos que ele o dissera primeiro, ou que de algum modo se liga a ele de maneira particular. E mesmo esta é uma surpresa que dá muita satisfação, como sempre dá a descoberta de uma origem, de uma relação, de uma pertinência. De tudo isso, poderíamos derivar uma definição do tipo: os clássicos são livros que, quanto mais pensamos conhecer por ouvir dizer, quando são lidos de fato, mais se revelam novos, inesperados, inéditos. Naturalmente, isso ocorre quando um clássico funciona como tal, isto é, estabelece uma relação pessoal com quem o lê. Se a centelha não se dá, nada feito. Os clássicos não são lidos por dever ou por respeito, mas só por amor, exceto na escola. A escola deve fazer com que você conheça bem ou mal um certo número de clássicos, dentre os quais, ou em relação aos quais, você poderá depois reconhecer os seus clássicos. A escola é obrigada a dar-lhe instrumentos para efetuar uma opção, mas as escolhas que contam são aquelas que ocorrem fora e depois de cada escola. É só nas leituras desinteressadas que pode acontecer deparar com aquele que se torna o seu livro. Conheço um excelente historiador da arte, homem de inúmeras leituras e que, dentre todos os livros, concentrou sua preferência mais profunda no Documentos de Pickwick, e a propósito de tudo cita passagens provocantes do livro de Charles Dickens e associa cada fato da vida com episódios pickwickianos.
Pouco a pouco, ele próprio, o universo, a verdadeira filosofia, tomaram a forma do documento de Pickwick, numa identificação absoluta. Por esta via, chegamos a uma ideia de clássico muito elevada e exigente. Chama-se de clássico um livro que se configura como equivalente do universo, à semelhança dos antigos talismãs. Com esta definição, nos aproximamos da ideia de livro total, como sonhava Mallarmé. Mas um clássico pode estabelecer uma relação igualmente forte de oposição, de antítese. Tudo aquilo que Jean-Jacques Rousseau pensa e faz me agrada, mas tudo me inspira um irresistível desejo de contradizê-lo, de criticá-lo, de brigar com ele. Aí pesa a sua antipatia particular num plano temperamental, mas por isso seria melhor que o deixasse de lado. Contudo, não posso deixar de incluí-lo entre os meus autores. Direi, portanto, o seu clássico é aquele que não pode ser-lhe indiferente e que serve para definir a você próprio em relação e talvez em contraste com ele. Creio não ter necessidade de justificar-me se uso o termo clássico sem fazer distinções de antiguidade, de estilo, de autoridade. Para a história de todas essas acepções do termo, consulta-se o exaustivo verbete clássico de Franco Fortini na enciclopédia Einaudi, volume 3. Aquilo que distingue o clássico no discurso que estou fazendo talvez seja só um efeito de ressonância que vale tanto para uma obra antiga quanto para uma moderna, mas já com lugar próprio numa continuidade cultural. Poderíamos dizer, um clássico é um livro que vem antes de outros clássicos. Mas quem leu antes os outros e depois lê aquele, reconhece logo seu lugar na genealogia. A essa altura, não posso mais adiar o problema decisivo de como relacionar a leitura dos clássicos com todas as outras leituras que não sejam clássicas. Problema que se articula com perguntas como: por que ler os clássicos em vez de concentrar-nos em leituras que nos façam entender mais a fundo o nosso tempo? E onde encontrar o tempo e a comodidade da mente para ler clássicos, esmagados que somos pela avalanche de papel impresso da atualidade? É claro que se pode formular a hipótese de uma pessoa feliz que dedique o tempo-leitura de seus dias exclusivamente a ler Lucrécio, Luciano, Montaigne, Erasmo, Quevedo, Marlowe, o Discours de la Méthode, o discurso do método de Descartes, Wilhelm Meister de Goethe, Coleridge, Ruskin, Proust, Valéry, com algumas divagações para Murasaki ou para sagas islandesas. Tudo isso sem ter de fazer resenhas do último livro lançado, nem publicações para o concurso de cátedra e nem trabalhos editoriais sob contrato com prazos impossíveis. Essa pessoa bem-aventurada, para manter sua dieta sem nenhuma contaminação, deveria abster-se de ler os jornais, não se deixar tentar nunca pelo último romance, nem pela última pesquisa sociológica. Seria preciso verificar quanto um rigor semelhante poderia ser justo e proveitoso. O dia de hoje pode ser banal e mortificante, mas é sempre um ponto em que nos situamos para olhar para frente ou para trás. Para poder ler os clássicos, temos de definir de onde eles estão sendo lidos. Caso contrário, tanto o livro quanto o leitor se perdem numa nuvem atemporal. Assim, o rendimento máximo da leitura dos clássicos advém para aquele que sabe alterná-la com a leitura de atualidades numa sábia dosagem. E isso não presume necessariamente uma equilibrada calma interior. Pode ser também o fruto de um nervosismo impaciente, de uma insatisfação trepidante. Talvez o ideal fosse captar a atualidade como o rumor do lado de fora da janela, que nos adverte dos engarrafamentos do trânsito e das mudanças do tempo, enquanto acompanhamos o discurso dos clássicos, que soa claro e articulado no interior da casa. Mas já é suficiente que a maioria perceba a presença dos clássicos como um reboar distante, fora do espaço invadido pelas atualidades como pela televisão a todo volume. Acrescentemos então, é clássico aquilo que tende a relegar as atualidades à posição de barulho de fundo, mas ao mesmo tempo não pode prescindir desse barulho de fundo. É clássico aquilo que persiste como rumor, mesmo onde predomina a atualidade mais incompatível.
Resta o fato de que ler os clássicos parece estar em contradição com o nosso ritmo de vida, que não conhece os tempos longos, o respiro do ótimo humanista. E também em contradição com o ecletismo da nossa cultura, que jamais saberia redigir um catálogo do classicismo que nos interessa. Eram as condições que se realizavam plenamente para Leopardi, dada sua vida no solar paterno, o culto da antiguidade grega e latina e a formidável biblioteca doada pelo pai Monaldo, incluindo a literatura italiana completa, mais a francesa, com exclusão dos romances e em geral das novidades editoriais, relegadas no máximo a um papel secundário, para conforto da irmã, o teu Stendhal, escrevia a Paulina. Mesmo suas enormes curiosidades científicas e histórias, Giacomo Leopardi as satisfazia com textos que não eram nunca demasiado up-to-date, atuais. Os costumes dos pássaros de Buffon, as múmias de Federico Roich em Fontenelle, a viagem de Colombo em Robertson. Hoje, uma educação clássica como a do jovem Leopardi é impensável, e sobretudo a biblioteca do Conde Monaldo explodiu. Os velhos títulos foram dizimados, mas os novos se multiplicaram, proliferando em todas as literaturas e culturas modernas. Só nos resta inventar para cada um de nós uma biblioteca ideal de nossos clássicos. E diria que ela deveria incluir uma metade de livros que já lemos e que contaram para nós, e outra de livros que pretendemos ler e pressupomos possam vir a contar, separando uma seção a ser preenchida pelas surpresas, as descobertas ocasionais. Verifico que Leopardi é o único nome da literatura italiana que citei, efeito da explosão da biblioteca. Agora deveria reescrever todo o artigo, deixando bem claro que os clássicos servem para entender quem somos e aonde chegamos, e por isso os italianos são indispensáveis justamente para serem confrontados com os estrangeiros, e os estrangeiros são indispensáveis exatamente para serem confrontados com os italianos. Depois deveria reescrever o artigo ainda uma vez, para que não se pense que os clássicos devem ser lidos porque servem para qualquer coisa. A única razão que se pode apresentar é que ler os clássicos é melhor do que não ler os clássicos. E se alguém objetar que não vale a pena tanto esforço, citarei Émile Cioran, não um clássico, pelo menos por enquanto, mas um pensador contemporâneo que só agora começa a ser traduzido na Itália. Abre aspas aqui. Enquanto era preparada a cicuta, Sócrates estava aprendendo uma área com a flauta. Para que lhe servirá? Perguntaram-lhe. Para aprender esta área antes de morrer. Pessoal, esses foram fragmentos formidáveis do livro Por que Ler os Clássicos, de 1991, de autoria do escritor italiano Italo Calvino. Se vocês gostaram de mais esse vídeo de leitura literária aqui no meu canal do YouTube, eu peço que vocês deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem o vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar a cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando ao canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e deixe o seu comentário aqui embaixo para que eu possa conversar com você. Aqui embaixo desse vídeo também tem uma tecla chamada Seja Membro. Se você gosta das minhas aulas ao vivo, das minhas resenhas de filmes, das minhas resenhas de livro e das minhas leituras literárias, eu peço que você considere a possibilidade de ser um patrocinador do canal, de ser um membro humanista do canal, para que eu possa dar continuidade a esse trabalho de formação da universidade aberta, como o meu canal do YouTube. Então é isso, pessoal. Até a próxima leitura literária e tchau, tchau!